Olá, alunos do Universo, alunos do ensino médio, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos dar continuidade, ao capítulo 22, quando nós começamos o nosso conteúdo com o adjunto adnominal, Nós estamos falando de adjuntos e o primeiro que nós vimos foi o adjunto adnominal. Na verdade, nós estamos tratando de termos acessórios da oração. Dentro de uma oração, a gente, quando analisamos, identificamos alguns termos. Dentre eles está o adjunto adnominal, o adverbial, o aposto e o vocativo, o que é o que nós vamos ver no dia de hoje. E aí, fazendo uma breve retomada do assunto anterior, que foi o adjunto adnominal, a gente sabe que ele faz referência ao núcleo, Ele faz a referência ao núcleo do sujeito, como também ao núcleo do agente da passiva, Então, dentro dos termos que nós estudamos a língua portuguesa, nós estamos analisando adjunto adnominal e hoje nós iremos estudar adjunto adverbial, aposto e vocativo, tá? Então fiquemos atentos, vamos direto ao assunto e aí a gente de cara já tem um breve, histórico do que nós iremos enfrentar ou estudar, pela frente. Vejam, quando a gente fala de adjunto adverbial, quando nós falamos de adjunto adverbial, primeiro a gente precisa entender o que é, Como ali ele faz um breve histórico, Adjunto adverbial, de forma bem resumida, a gente entende que é aquele termo dentro da oração que ele faz uma referência, Ele faz uma referência ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tá? Coloca bem, internaliza bem isso. O adjunto adverbial, ele é aquele termo que dentro da oração construída, certo? Ele vai fazer a referência ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio, certo? E aí a gente sabe também, que dentro dos estudos do adjunto adverbial, a gente tem os tipos de adjunto adverbial, que é o que a gente vai começar a estudar. Então vejam, aqui no texto ele diz: o mesmo processo de caracterização que vimos ocorrer com os substantivos vale também para verbos, adjetivos e advérbios, tá vendo? A referência, O adjunto adnominal ele faz referência ao núcleo, Só que aí no caso o adjunto adverbial ele faz referência a verbos, adjetivos e advérbios. Então, gente, como nós vimos, o adjunto adnominal ele faz uma referência, aos substantivos, E já o adjunto adverbial quando há na oração, um termo responsável por indicar as circunstâncias expressas por verbos, adjetivos e advérbios, ou ainda por intensificá-las, ele é chamado de adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial pode apresentar-se sob a forma de um advérbio, uma locução adverbial ou ainda uma oração com valor adverbial. E aí a gente vai ver, tá? Bom, do ponto de vista sintático, portanto, ambos os adjuntos adnominal e adverbial não são imprescindíveis nas orações, daí serem chamados de termos acessórios, ou seja, aqueles termos que podem trazer uma clareza, Você quer dar um toque de clareza, naquilo que você quer dizer, tá? Observe a capa a seguir, vamos ver aqui. Aí ele diz aqui, isto é, sindicalista acusa
me exigiram propina dentro do Ministério do Trabalho. E aí, aqui tem uma referência que diz: a polêmica utilização de hormônios feitos em laboratório. E aí tem aqui um trechozinho, não sei se dá para vocês enxergarem, quando diz a polêmica utilização de hormônios feitos em laboratórios. E aí, mais adiante, os tratamentos que combatem as toxinas prejudiciais ao envelhecimento saudável. E abaixo ele diz: os efeitos dos alimentos sobre os genes da velhice. E ainda ele diz aqui, as novas e fascinantes conquistas da ciência para prolongar a vida. E faz uma referência quando ele diz eternamente jovem. Vamos analisar aí, né, de acordo com o que está na capa. Vejamos. Aqui ele já traz o advérbio, né? Ele traz o advérbio. Para que a gente está falando de adjunto adverbial, né? Então, vamos fazer uma breve retomada, certo? Sobre o que é o advérbio, né? A gente, quando está estudando a língua portuguesa, a gente tem sempre que fazer retomadas anteriores desses termos, né? Que a gente precisa trazer uma breve lembrança, né? Porque ao longo dos anos, né, em que nós estudamos do ensino fundamental, né, da educação básica, então a gente precisa fazer sim algumas retomadas quando a gente encontra os termos, né, ou as classes gramaticais. Então, os advérbios, gente, eles são aquelas palavras que, de certa forma, traz uma modificação tanto no verbo quanto no adjetivo, ou até mesmo em outro advérbio, certo? Eles, normalmente, eles são flexionados em grau, tá? E são divididos em advérbios de modo, de lugar, de dúvida, de afirmação, de intensidade, né? Então, vamos ver o que é quando ele fala aqui a palavra eternamente. Veja, advérbio, lembrando, advérbios são aquelas palavras que são capazes de modificar o verbo, o adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, certo? E eles podem sim ser flexionados. E existem as classes, né, ou os tipos de advérbios, né, como a gente viu anteriormente. Então vejam, aqui ele diz eternamente jovem. O eternamente é indicador de tempo, aquele período em que as pessoas podem ter uma aparência jovem, né? Então aí nesse caso refere-se ao verbo elíptico ser, né? Como se a capa sugerisse como ser eternamente jovem. Então neste caso aqui o advérbio que nós percebemos é a palavra eternamente, certo? E aqui também vai uma derivação de palavras, né? Porque nós vimos as questões de afixos, lembram? Quando nós afixamos palavra, porque aqui já entra também a questão do radical, da raiz da palavra, né? Então aqui nós temos eternamente. Então o eterno seria o radical e o mente, ele funciona aqui como um sufixo. Quando eu aplico o afixo, quando eu faço a aplicação dos afixos, eu aplico tanto o prefixo quanto o sufixo, né? Então, nesse caso aí, a gente percebe que nessa palavra aqui existe sim o processo de afixação, né? E aí o mente, ele funciona como um sufixo, certo? Mas aí vamos lá. Então a gente sabe que o advérbio aqui é o eternamente jovem, né? Neste termo aqui, a gente percebe que é o indicador de tempo. E aí a gente chega até a locução adverbial. A polêmica utilização de hormônios feitos em laboratório. Tudo isso está na capa que nós vimos lá. Então vejam. O termo em laboratório indica o lugar no qual a ação de fazer algo ocorre, certo? Ou seja, atua como um modificador da forma verbal feitos. Ficou claro, gente?
Vejam, vamos voltar aqui para vocês entenderem. A polêmica utilização de hormônios feitos em laboratórios. Então, nesse termo aqui, ele funciona como a locução adverbial. E aí o termo em laboratório indica o lugar no qual a ação de fazer algo ocorre, ou seja, atua como um modificador da forma verbal feitos. Então, gente, essas particularidades, certo? Dentro de adjunto adverbial que a gente precisa internalizar de uma forma bem compreensiva, tá? Para que a gente, vocês possam construir essa bagagem e quando forem para a vida, né? Não só para o Enem, mas para a vida, vocês possam dominar, certo? Então, nós estamos falando de adjunto adverbial, certo? Que eles trazem a modificação tanto no verbo quanto nos adjetivos, certo? E aí a gente já viu que dentro dos adjuntos adverbiais, nós temos o próprio advérbio, a locução adverbial, certo? E a oração com valor de advérbio, que funciona como as novas e fascinantes conquistas da ciência para prolongar a vida. Todas essas orações aqui, ó, estão dentro da capa que nós estamos vendo como modelo, certo? E aí, oração com valor adverbial. Vejam, a oração para prolongar a vida completa o sentido de usadas, forma verbal elíptica, no trecho as novas e fascinantes conquistas da ciência usadas para prolongar a vida. Então, nesta oração aqui, a gente percebe uma oração com o valor de oração de adjunto adverbial, certo? Então, vamos internalizar isso, advérbio, locução adverbial e a oração com valor adverbial, certo? Vamos internalizar isso, compreender, tá? Para que a gente possa dar essa sequência, tá? Deixa eu seguir aqui, ver o que é que nós temos mais. Bom, aí a gente tem os efeitos de articulações dos adjuntos adverbiais. Deixa eu só mostrar para vocês, gente, deixa eu só trazer uma contribuição aqui. Quando a gente fala de adjuntos adverbiais, logo a gente lembra das questões dos advérbios, né? Então, lembrando a vocês que os advérbios, eles modificam, né? O verbo, como nós já vimos. Os advérbios, adjetivo, o próprio verbo, né? E aí a gente tem a classificação dos advérbios, que pode ser de modo, tá? Que é aquela situação, né? Bem, mal, melhor, pior, né? Isso aí a gente está falando de modo. Isso aí vocês devem ter estudado nas séries anteriores. E aí a gente tem os advérbios de intensidade, né? Que são aqueles pouco, nada, tudo, todo, né? Muito, demais. O demais é muito, é um advérbio de intensidade, tá? E aí a gente tem os advérbios de lugar, né? Quando a gente fala aqui, acolá, né? Lá, deixa eu ver mais, deixa eu me lembrar. De lugares, né? Quando a gente faz a referência a lugares, certo? E aí a gente tem também os advérbios de negação, né? A gente tem os advérbios de negação. E a gente está só fazendo uma breve retomada dos tipos de advérbios. Então a gente já viu que tem de intensidade, tem de lugar, tem de negação, tem de modo, tá? Para vocês entenderem como que funciona esses efeitos de articulação, certo? Então vamos lá, aqui ó, o adjunto adverbial faz parte da estrutura dos enunciados e sua posição pode variar. Deixa eu só afastar aqui um pouco para vocês poderem ver. Bom, aqui. O adjunto adverbial faz parte da estrutura dos enunciados e sua posição pode variar nas construções sintáticas. Então aqui nós temos, geralmente, eu não converso com estranhos. E aí ele vem novamente quando ele diz, eu não converso geralmente com estranhos.
E em outra construção ele diz: eu não converso com estranhos, geralmente. Vamos lá. Nesse caso, ou nesses casos, ele modifica o enunciado e permite ao enunciador revelar o seu grau de envolvimento e comprometimento com o teor do fato expresso na oração. O adjunto adverbial pode também revelar o ponto de vista do enunciador ou o campo do conhecimento em que se baseia a validade do conteúdo da oração ou ainda o efeito psicológico causado pelo teor da oração. Então vejam, do ponto de vista econômico, o Brasil chama a atenção da comunidade internacional. Na opinião dos torcedores, o Campeonato Brasileiro de Futebol é muito bem disputado. E em outra construção ele diz: infelizmente, houve aumento de acidentes fatais nas rodovias brasileiras. Então, resumindo tudo isso aqui, o adjunto adverbial, certo? Ele revela o ponto de vista de quem está enunciando, certo? E vai acabar se baseando, né, na validade do conteúdo e da oração, dos efeitos psicológicos, né, causados pelo teor da oração. Então, do ponto de vista econômico, quando ele diz assim, ó, o Brasil chama a atenção da comunidade internacional. Então, perceba o efeito, certo? Quando a gente utiliza o adjunto adverbial, certo? O Brasil chama a atenção da comunidade internacional. E aí, na comunidade, na opinião dos torcedores, o Campeonato Brasileiro de Futebol é muito bem disputado. Então, perceba o teor, né, que essas expressões, quando utilizadas nessa articulação, eles causam esse efeito, né? E quando, por exemplo, um jornalista, quando ele vai dar uma notícia, infelizmente, houve aumento de acidentes fatais nas rodovias brasileiras. Então, esses adjuntos adverbiais, quando construídos, quando colocados dentro de uma frase, eles causam sim um efeito. Tá? E isso aqui serve, gente, para que vocês, quando forem construir a dissertação de vocês, né, essas expressões, elas causam sim um efeito tanto de quem vai ler quanto para quem vai ouvir, certo? Entendido? Então vamos em frente. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos passar para o próximo tópico. Bom, aí aqui tem... antes, mais um exemplo, né? Os pombos levavam as mensagens, agora é tudo pelo celular. Aqui é uma chargezinha, tá? E aí o senhorzinho aqui, né, no banco de uma praça, ele está comemorando, né, com o celular na mão. E aqui tem uma outra expressão, é para você. Vejam. Os adjuntos antes e agora expressam circunstância de tempo, contribuindo para a sequência cronológica dos fatos representados na tirinha. Antes, os pombos. Agora, tudo pelo celular. Então, isso aqui traz uma ideia da circunstância do tempo, né? Mostrando aí a cronologia de como que as mensagens, basicamente uma historicidade, né? Brevemente, no piscar de olhos, uma linha do tempo, né? De como as mensagens elas eram e como elas são, certo? Bom, aí a gente tem aqui os tipos, né, de adjuntos adverbiais. Veja, os adjuntos adverbiais podem ser classificados de acordo com a circunstância que expressam. Então, quando ele diz aqui, ó, de causa, ele diz o seguinte: ele morreu de frio. De frio é o adjunto adverbial no modo causa. De companhia, saiu com os filhos. Deixa eu aumentar aqui para ver se vocês pegam mais. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Bom, aí ele diz aqui, ó, no caso de dúvidas, talvez não encontremos o presente ideal. Tem mais, tá? Mas são os básicos que normalmente são utilizados nas construções de frases. De finalidade, para análise de resultados, e aí vai. De instrumentos, né, com algum objeto, né? Cortou o dedo com a tesoura.
De intensidade, bem, poderia ser mal, certo? Mas aqui é de intensidade. Mal não, mal aqui caberia de modo, né? Mas a expressão mais, né? Mais afiada, bem afiada, né? Pouco afiada. Então, tudo isso aí indica que é o advérbio, o adjunto adverbial, né? No modo intensidade. E de lugar, né? Nós temos aqui de todos os lugares, de matéria, a torta foi feita com farinha integral. No caso do meio, o meio que a gente fala aqui, gente, é a forma. Ele chegou a pé, ele chegou de ônibus, ele chegou de avião. Então, isso aqui é o meio o qual foi utilizado até aquela finalidade, né? Ele escreveu a caneta, ele escreveu digitando, certo? Ele escreveu a lápis. Então, isso aqui é quando a gente trata do meio, tá? Do meio, que foi feito de acordo com a finalidade que você tem. De modo rapidamente, lentamente, não é? Ligeiramente, tudo isso são adjuntos adverbiais no tipo modo. De negação, né? A gente tem o não, né? Não se atreva a me negar ajuda. E de tempo, de manhã, decidimos visitar o nosso pai. Então, nós estudamos aqui os adjuntos adverbiais, certo? Que eles modificam tanto o verbo quanto o adjetivo, ou até mesmo um outro advérbio, certo? Vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, que ele fala do aposto, né? Deixa eu diminuir aqui para ver. Deixa eu voltar a câmera para a posição normal. Deixa eu diminuir. Bom, gente, e aí nós chegamos até o próximo conteúdo, que é o aposto. Isso aqui, gente, vai contribuir muito, certo? Muito, tanto o aposto quanto o vocativo, na utilização de vírgulas. Então, vamos lá. Aposto é aquele nome ou termo que ele, dentro da oração, ele especifica, ele exemplifica, certo? Ele traz, não deixa de ser uma referência, mas é quando nós exemplificamos, certo? Geralmente, a pausa entre um termo e outro, certo? E normalmente ele vem separado dos outros termos, né, da oração, e dentre eles, ou dentre ele, está a vírgula, ou até mesmo pode ser também dois pontos, ou pode vir os parênteses, ou até mesmo o travessão, tá? Então a gente já tem aqui, vamos ver aqui, ó, quando ele fala na formação do sintagma nominal, pode aparecer um termo associado a um núcleo nominal, substantivo, pronome ou equivalente, cuja função é explicar o conceito desse termo fundamental, enumerá-lo ou especificá-lo, de modo a restringir seu valor semântico. A esse termo chamamos de aposto. Vamos ver essas duas construções aqui, tá? Quando ele diz assim, ó: Carlos Drummond de Andrade, grande poeta nacional, é homenageado pelos 110 anos de seu nascimento. Se a gente for fazer uma análise sintática aqui, a gente já sabe que o sujeito é Carlos Drummond de Andrade. O termo associado ao sujeito é grande poeta nacional, ou seja, perceba aqui a vírgula, ó, tá vendo? Tá vendo aqui a vírgula? Então é aqui que a gente chama ele de aposto, certo? E aí, é homenageado pelos 110 anos de seu nascimento, ele é um predicado verbal, por conta do verbo ser, né? Que aqui sofreu a flexão, né? E aí, a gente tem como núcleo do sujeito Carlos Drummond de Andrade, e aí a gente tem o aposto como grande poeta nacional, ou seja, ele está
especificando Carlos Drummond de Andrade. A gente conhece que, poeticamente falando, só existe o Carlos Drummond de Andrade, né? Mas aqui ele faz a referência, ó, grande poeta nacional. Então ele está explicando, certo? E aí vamos em frente, né? Quando ele também diz aqui, ó, estados homenageiam Carlos Drummond de Andrade, grande poeta nacional, pelos 110 anos de seu nascimento. Veja que aqui a oração ela sofreu uma alteração, né? Então ele diz aqui, ó, nos dois exemplos, o aposto, grande poeta nacional, fica entre vírgulas, tá vendo? Sendo associado a núcleos nominais distintos, o primeiro ao sujeito, o segundo ao objeto direto. A função do aposto nesses casos é trazer explicações sobre as pessoas a que se referem, ou seja, especificam, certo? Na capa de revista a seguir, em Pereirão, esse mulherão, o termo destacado tem a função de aposto, uma vez que qualifica a personagem. E aí ele diz, em todos esses exemplos, o aposto é chamado de explicativo. Por que, professor, esse aposto é chamado de explicativo? Porque nós temos dois tipos, tanto o explicativo quanto o distributivo. Mas vamos ver lá a capa da revista, quando faz a referência a Pereirão, né? Olha aqui, ó. Inclusive está passando agora essa novela, né? Eu não acompanho, mas sei que está passando. Ó, Pereirão, esse mulherão, tá vendo? No papel da Griselda, de fina estampa, a atriz Lília Cabral encanta a nova classe média brasileira como um exemplo de ética e valores familiares, certo? E aí ele diz aqui, ó, do ponto de vista semântico, a diferença entre o aposto, que explica o termo que exerce a função do núcleo do sujeito, o aposto explicativo, e o aposto que apenas restringe esse termo núcleo, aposto específico. E aí ele diz, o aposto também pode ser enumerativo, recapitulativo. Vamos ver aqui um exemplo. Todos os atores, atrizes, diretor, elogiavam o papel da personagem. E aqui tem a velha casa, os amigos, as árvores altas, o cheiro da terra, tudo o atraía imensamente agora que daquilo não podia mais desfrutar. Então aqui a gente tem enumerativo, quando ele fala de tudo, né? E quando ele faz também a referência aos atores, às atrizes e ao diretor, tá? E aí, aposto, um termo associado. É importante reforçar que o aposto é um termo associado, uma vez que sua relação com o sintagma nominal é de associação e não de pertencimento. O aposto não faz parte do sintagma nominal. A seguir, leia um trecho que fala sobre isso, retirado de um dicionário de linguística. Bom, vejam, gente, quando ele diz aqui, ó, é uma associação, ele não pertence, certo? É apenas uma associação. Isso não significa, tá, que obrigatoriamente o aposto ele deva existir dentro de uma oração, tá certo? Vamos mais para frente quando a gente chega até o vocativo. Quando ele diz aqui, ó, nessa tirinha, né? Mãe, só tem uma. E aí ele tem a exclamação, né? E depois a mesma expressão, mãe, só tem uma. E aí, o que é que ele está querendo dizer? Ele está falando da mãe, que só tem uma mãe, e que na face da terra só existe uma mãe, ou mãe só tem uma. Ele está dizendo, respondendo que a mãe, né, que de repente a mãe mandou ele fazer alguma coisa, procurar se tem mais de dois objetos, né? E aí ele está dizendo que só tem uma. Ou ele está fazendo referência à mãe, né? E tanto é que aqui tem um retrato, ó, tá vendo? Ele está apontando para o céu, como se a mãe dele morresse e ele estivesse apontando, né? Mas aqui, até então a gente não sabe, né? Vamos ver o que é que diz aqui, ó. Na primeira sentença, mãe é o sujeito do verbo ter, dando a ideia de que se trata de alguém especial, único, tá vendo? Na segunda, mãe passa a ser vocativo, ou seja, representa o interlocutor a quem o enunciado ele se dirige, certo? Então vejam, nós estamos falando de vocativo. Para que a gente possa entender vocativo, vocativo é aquele termo que indica o chamamento, ou seja, está invocando, certo? Ou seja, algo real
ou seja fictício, certo? No caso aí, ele está fazendo referência à mãe, né? Provavelmente real. Então vejam, quando a gente fala de vocativo, é o termo que está sendo invocado, que está sendo chamado, certo? E aí, quando ele diz, Ana, vem até aqui. Quando a gente fala de aposto e de vocativo, gente, a gente está falando também do emprego das vírgulas, mas isso aí a gente vai entender especificamente quando a gente chegar até esse conteúdo. E aí, mais uma vez, ele diz, o vocativo deve ser sempre separado por vírgula ou ponto de exclamação. Quando se quer enfatizar a construção, costuma-se iniciar o vocativo pela interjeição ó. Ó rodas, ó engrenagens. E aí, eterno, certo? Então, entendam, gente. Compreendam. Vocativo é o termo que indica, que chama, tá certo? Pode ser alguém real ou fictício, um objeto, mas o sentido do vocativo é invocar, é chamar. E normalmente ele vem entre vírgulas, certo? Deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui. Tem um fazer sentido, né? Que vocês vão observar. E aí a gente já passa para as atividades, né? Que também vai chegar até vocês. Ok, gente? Então fica aqui a nossa aula. Quaisquer dúvidas, o WhatsApp do professor Dionísio, tá? Eu sei que nesse momento talvez não esteja de uma forma tão clara, né? Porque nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo juntos. Então qualquer dúvida, manda zap, manda o e-mail e aí a gente tira todas as dúvidas, todas. Grande abraço!